toda vez que eu falo sobre psicanálise aqui da BO. Então o que nós vamos fazer agora? Falar mais sobre psicanálise, porque eu acho que esse é um assunto muito importante e a gente tem que esclarecer algumas coisas aqui nesse canal sobre a psicanálise e sobre as diferenças entre a psicanálise e a psicologia. Então vem comigo, meu nome é Thiago Cabral, sou psicólogo e escritor e esse é o meu canal. Sejam bem-vindos e vamos falar sobre psicologia e vários outros assuntos muito interessantes para vocês, ok? Então, para começo de conversa, se você gosta de psicologia, deixa logo esse joinha no canal aí, se inscreve no canal. Se você quer saber mais sobre a relação entre a psicologia e a psicanálise, segue a gente aí, porque a gente fala disso aqui direto e a gente procura responder a maioria dos comentários sempre, porque são discussões muito interessantes que as pessoas trazem aqui nos comentários. Eu fico muito feliz com esses comentários. Então, sejam bem-vindos e fiquem à vontade para falar o que vocês sentem aí no canal, sempre, claro, com muito respeito, claro, porque isso aqui é um canal de respeito. Eu já falei em alguns vídeos, né, sobre a diferença entre a psicologia e a psicanálise, né, deve estar aparecendo em algum canto da tela aí, para você poder clicar. Para começo de conversa, o que é a psicanálise? A psicanálise, ela é uma terapêutica, né, ela é uma intervenção terapêutica que foi inventada pelo famoso Freud. Muita gente até confunde, né, pensa que o Freud inventou a psicologia, não, o Freud inventou a psicanálise. O Freud, ele era um médico austríaco que ele começou a perceber que haviam problemas que não eram tratados, né, pela medicina convencional. Eram problemas que eram da alma, eram problemas que eram da mente. O Freud, ele cunhou essa teoria do inconsciente, que ele diz que existem processos dentro da nossa mente que a gente não controla, que são processos que hoje a gente na psicologia pode chamar de processos automáticos ou processos não conscientes. Só que o Freud, ele diz que a gente tem uma outra mente dentro da nossa mente, que ela tem uma certa independência e que a gente adoece quando essa nossa mente interna, que é o inconsciente, que é como se fosse uma espécie de subprocessamento mental, a gente adoece quando a nosso inconsciente, né, que é essa mente que tá dentro da nossa mente, não tá em acordo com o nosso consciente, a visão que a gente tem da gente mesmo, que é o nosso pensamento, que é a nossa ação consciente, tudo aquilo que a gente faz com intenção. Mesmo na época do Freud, a própria Universidade de Viena, que foi onde o Freud se formou médico, não reconheceu os trabalhos dele, só que o Freud, ele era uma pessoa, assim, muito magnética, ele era uma pessoa muito convincente, e eu não tô tirando o mérito dele não, tá? Ele fez coisas que pra psicologia hoje são importantes. Por mais que sejam fora de data, as coisas que o Freud fez, elas são importantes. Elas estão desatualizadas, mas são importantes. Mas eu vou explicar isso direitinho, gente. Calma, menos ansiedade. Na própria época do Freud, ele já foi desacreditado, né? Porque o Freud, ele usava o seguinte método. Ele escutava a pessoa, ele estudava ciências humanas como sociologia, filosofia, essas coisas assim. E baseado nesses estudos e na dedução dele, ele chegava a uma conclusão, agir em relação a esse caso. Muitas coisas naquela época, ali início do século XX, foram feitas dessa forma e naquela época isso era ciência. Naquela época a gente não tinha um método investigativo da ciência tão estruturado quanto é hoje, mas já é estruturado, tá? Tanto quanto você vai pegar pra ver, por exemplo, hoje, as ideias do Darwin, você pega o livro do Darwin pra ver, o livro do Darwin é muito parecido com a escrita do Freud, por exemplo. O Darwin é como se você estivesse viajando com ele ali, conhecendo os animais, é uma coisa assim, bem descritiva. E o Freud escrevia dessa forma também, ele escrevia de uma forma descritiva. Quando você pega o livro do Freud pra ler, parece que você tá assistindo uma palestra dele, porque ele escrevia de uma forma como se ele estivesse conversando e tudo mais. Gente, e tudo isso pra época foi muito válido. O Freud, ele ajudou a iniciar, ele não foi o único, tá? Mas ele ajudou a iniciar toda essa discussão sobre saúde mental, toda essa discussão sobre a clínica médica em relação aos cuidados mentais, porque o Freud foi desacreditado, ele foi desacreditado na época dele, mas a época que o Freud criou as ideias dele, era uma época em que a medicina não acreditava nos males da mente. Ele achava que, por exemplo, que a pessoa que estava com uma paralisia histérica, que era um episódio em que a pessoa paralisava uma parte do corpo, a pessoa estava com uma ansiedade e o Freud conseguia curar isso através da fala, curar através do atendimento dele, de você prestar atenção sobre aquela pessoa e fazer o que os gregos chamam de clinicar, né? A palavra clinicare é você se debruçar sobre uma pessoa para você escutar, para você dar atenção para ela. Claro que dentro da medicina isso tem uma outra visão, mas a clínica da psicologia, a clínica, né, terapêutica é baseada nisso. E o Freud, ele foi inovador ao trazer essa visão para os males da mente, né? Porque hoje a gente chama de ansiedade, porque hoje a gente chama de estresse, porque hoje a gente chama de vários
vários outros nomes, mas que na época ele chamava de histeria. Ele descreveu como histeria, descreveu como perversão, descreveu como vários outros nomes da psicanálise que hoje só são usados pelos psicanalistas. Por que que hoje a psicanálise, né, ela tá desatualizada? Vai ter muita gente que vai vir nos comentários e falar assim: ah, Thiago, mas depois do Freud já veio o Lacan, já veio o Melman, já veio muita gente escrever depois do Freud e continuar a terapêutica psicanalítica. Mas o grande problema da psicanálise, gente, isso não sou eu que tô dizendo. A própria psicanálise, ela não se propõe enquanto ciência. Mas, Thiago, como é que psicanálise não é ciência? Sendo que tem mestrado em psicanálise, tem doutorado em psicanálise. Você tem doutorado também sobre teologia e sobre religiões. Você estudar alguma coisa a fundo não significa que aquela prática ou aquela estrutura que você está estudando seja científica, mas sim que o método que você está utilizando para estudar aquela coisa é científico. Então, sim, religião não é uma coisa científica, longe disso, mas você pode fazer um doutorado sobre, sei lá, religiões de matriz africana, religiões indígenas, e vai ser ciência, porque o método que você está utilizando para estudar aquela coisa, ele é científico. Mas aí, a prática da psicanálise é que não é ciência. Não sou eu, psicólogo, que atende a ciência, até que milita pela ciência, que estou dizendo isso. A própria psicanálise, ela não quer ser ciência. A psicanálise, ela tem uma filosofia, ela tem um método de pensamento, que também é um método de vida. É uma forma de você ver o mundo, é uma visão de mundo. Então, a ciência é uma visão de mundo, a psicanálise é uma visão de mundo. Então, tá, essas duas coisas podem conversar, mas elas não são compatíveis, porque o psicanalista, ele dá um valor para a subjetividade que a ciência, às vezes, tá? Porque há controvérsia, sim. Por exemplo, o Skinner falou sobre o pensamento, o Skinner falou sobre a linguagem como uma forma de manifestação do comportamento também, né? Tem muita gente que fala assim, o behaviorismo não dá atenção para a subjetividade, dá sim, mas a psicanálise vai falar que a gente dá uma visão mais focada no fenômeno da subjetividade do que no processo de você escutar esse fenômeno. A psicologia, como ela se propõe como ciência, ela vai dar foco mais no procedimento, para que esse procedimento seja sim uniforme, seja sim reproduzível, porque para a ciência isso é muito importante você poder reproduzir aquele método, porque senão você fica preso na mão da pessoa que executa aquela função. Então na psicologia você tem que padronizar. Não, gente, toda vez que a gente fala assim, padronizar, categorizar, usar método, muitas pessoas assim que gostam de teorias clínicas assim mais subjetivas, mais na psicodinâmica, elas ficam meio cabreiras. Não, gente, mas é porque a gente tem que ser capaz de criar um método que funcione para todo mundo e de criar um método que todo mundo com treinamento adequado consiga reproduzir. Porque a psicanálise, ela é uma coisa assim do psicanalista, entendeu? Quem atende não é o método, né? É claro que mesmo no behaviorismo radical, quem atende ainda ele é uma variável muito importante naquele procedimento, mas a psicanálise, ela foca mais nesse fenômeno, tanto no fenômeno do terapeuta, quanto no fenômeno da pessoa que procura atendimento, do analisando, o paciente, seja lá como você chame. A ciência, ela tá mais preocupada em categorizar, em criar um método que seja reproduzível, do que em observar esse fenômeno. Claro, esse fenômeno é importante, mas para a ciência tem também essa questão de você precisar ter a capacidade de reproduzir esse método, para que você atenda o maior número de pessoas possíveis e que para mais pessoas possam reproduzir esse processo de cura. Então, o que você acha? Você acha sim que a psicanálise é uma ciência, que a gente tem que estudar a psicanálise mesmo, que a psicologia tá errada, que a psicologia quer colocar todo mundo na mesma caixinha? Ou você acha que eu tô certo, que a gente tem que separar as duas coisas, que a psicanálise é válida sim, desde que ela deixe bem claro para quem ela tá atendendo que ela não é uma ciência e que ela é uma filosofia e que você pode estar sendo atendido por uma visão de mundo que não necessariamente obedece a um método, obedece a uma interpretação do Freud, uma interpretação do Lacan, uma interpretação, sei lá, de um autor qualquer da psicanálise. O que você acha? Deixa o seu comentário aí, vamos fazer essa discussão legal. Eu vou gravar mais vídeos sobre isso, caso vocês tenham interesse, ok? E a gente vai prolongando essa discussão aí, porque eu acho que é muito rico a gente discutir sobre essas coisas, ok? Forte abraço pra vocês e tchau!